Eu estava dirigindo de volta para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, quando meu filho de 12 anos, Miguel, me ligou com a voz tremendo. Pai, não volta para casa hoje à noite. Por favor, eu descobri uma coisa sobre a mãe, algo muito grave. Meu coração disparou. Miguel nunca tinha me pedido nada assim. Ele era um menino quieto, observador, que preferia ficar nos livros dele do que criar drama. Mas naquele momento, pelo tom da voz dele, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Parei o carro no acostamento da Marginal Pinheiros, com o trânsito pesado de São Paulo zunindo ao meu redor. Miguel, o que foi? Onde você está? Ele sussurrou rápido, como se tivesse medo de ser ouvido. Estou no quarto. A mãe acha que estou fazendo lição. Pai, ela estava conversando com alguém no telefone hoje de tarde. Escutei tudo. Ela está planejando alguma coisa. Contra você. Senti um frio percorrer minha espinha. Minha esposa, Renata. A mulher com quem eu estava casado há 15 anos. A mãe do meu filho. Miguel continuou, a voz ainda mais baixa. Ela falou que hoje à noite vai acontecer alguma coisa. Disse que você não pode estar aqui. Pai, eu tenho medo. Minha mente girava tentando processar aquilo. Renata sempre foi uma mulher controladora, mas nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. Fica calmo, Miguel. Escuta com atenção. Pega sua mochila, coloca alguma roupa, seu carregador de celular e sai pela janela do seu quarto. Você consegue. Desce pela árvore do quintal como você fazia quando era menor. Ouvi a respiração dele acelerar. E depois, vai até a casa do seu amigo Pedrinho. Diz para a mãe dele que você vai dormir lá porque eu autorizei. Não fala nada do que você ouviu. Nada. Eu vou resolver isso. Mas e você, pai? A preocupação na voz dele me partiu o coração. Eu vou ficar bem. Mas preciso que você confie em mim agora. Faz o que eu tô pedindo. Houve uma pausa. Tá bom. Eu confio em você. Te amo, filho. Também te amo, pai. Desliguei o telefone e fiquei parado ali, com as mãos tremendo no volante. Meu nome é Carlos Henrique. Tenho 53 anos. Sou engenheiro civil e, até aquele momento, achava que tinha uma vida razoavelmente estável. Sim, meu casamento com Renata não estava perfeito. Nos últimos 2 anos ela tinha ficado distante, fria, irritada com pequenas coisas, mas eu atribuía isso ao estresse do trabalho dela como advogada. Nunca, em nenhum momento, imaginei que ela pudesse estar planejando algo contra mim. Respirei fundo e tentei pensar racionalmente. Se Miguel tinha ouvido algo tão grave a ponto de me ligar desesperado, então eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas como? Não podia simplesmente voltar para casa e confrontar Renata. Se ela realmente estava tramando algo, minha presença poderia acelerar os planos dela. Precisava de provas. Precisava entender a situação antes de agir. Peguei o celular e liguei para meu irmão mais novo, Rodrigo. Ele atendera no 3º toque. E aí, mano? Tudo certo? Rodrigo, preciso da sua ajuda. É urgente. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era brincadeira, porque ele respondeu imediatamente. Fala. O que você precisa? Posso dormir na sua casa hoje. E não conta pra ninguém que eu tô aí. Nem pra Renata se ela ligar. Houve uma pausa. Aconteceu alguma coisa? Vou te explicar quando chegar. Mas é sério, Rodrigo. Muito sério. Então vem. Você sabe que pode contar comigo sempre. Agradeci e desliguei. Pelo menos tinha um lugar seguro para passar a noite. Mas ainda precisava descobrir o que diabos Renata estava planejando. Pensei em ligar para ela, fingir que estava tudo normal, só para sondar. Mas desisti. Qualquer coisa estranha no meu comportamento poderia alertá-la. Olhei para o relógio no painel do carro. 19h30. Se algo ia acontecer esta noite, eu tinha poucas horas para descobrir o que. Dirigi até a casa de Rodrigo, um apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Madalena. Ele me recebeu na porta com uma cerveja na mão e uma expressão preocupada. Entra logo. Você tá com uma cara péssima. Entrei e me joguei no sofá da sala. Rodrigo sentou na poltrona em frente e me encarou. Então, vai me contar o que tá rolando ou vou ter que adivinhar?
Contei tudo. A ligação de Miguel, o medo na voz dele, a conversa que ele tinha escutado, o aviso para eu não voltar para casa. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele soltou um palavrão baixo. Cara, isso é muito pesado. Você tem certeza de que o Miguel não entendeu errado? Sei lá. Pode ter sido uma conversa de trabalho da Renata que ele interpretou mal. Miguel tem 12 anos, Rodrigo. Ele não é mais uma criança. E você conhece ele. Ele é esperto, atento. Se ele achou grave o suficiente para me ligar desesperado, é porque era grave mesmo. Rodrigo coçou a barba, pensativo. Tá bom. Mas o que você acha que ela tá planejando? Tipo, a gente tá falando de quê aqui? Um divórcio surpresa? Algo pior? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. Não sei, mas preciso descobrir. E como você vai fazer isso? Pensei por um momento. Tenho as senhas da conta de e-mail dela. A gente sempre compartilhou tudo. Posso acessar do meu celular e ver se tem alguma coisa suspeita. Rodrigo fez uma cara duvidosa. Isso é invasão de privacidade, mano. Pode dar ruim. Ela pode estar planejando algo contra mim, Rodrigo. Acho que invasão de privacidade é o menor dos problemas agora. Peguei meu celular e abri o navegador. Acessei a conta de e-mail de Renata usando a senha que eu sabia de cor. Meu coração batia rápido enquanto a caixa de entrada carregava. Rodrigo se aproximou, curioso. Achou alguma coisa? Comecei a rolar pelos e-mails recentes. A maioria era trabalho, algumas conversas com amigas, newsletters. Nada fora do comum. Mas então vi um e-mail de 3 dias atrás, vindo de um remetente desconhecido. O assunto dizia apenas: confirmação do serviço. Cliquei para abrir. O e-mail era curto e direto. Renata, conforme conversamos, o serviço será executado na data combinada. Pagamento conforme acordado. Não entre em contato novamente por este canal. Aguarde meu telefonema. Não tinha assinatura, nenhuma identificação. Apenas aquelas linhas enigmáticas que faziam meu estômago revirar. Que diabos é isso? Rodrigo murmurou ao meu lado. Serviço? Que tipo de serviço? Continuei investigando. Fui até a pasta de enviados para ver se Renata tinha respondido. Encontrei a resposta dela também de 3 dias atrás. Entendido. O pagamento está garantido. Apenas certifique-se de que tudo ocorra conforme planejado. Não pode haver erros. Minha respiração ficou presa na garganta. Aquilo não parecia uma conversa normal. Parecia uma contratação. Mas de quê? Ou de quem? Carlos, isso tá me deixando com um mau pressentimento. Rodrigo disse, a voz séria. Você precisa ir na polícia. E dizer o quê? Que minha esposa mandou um e-mail estranho? Eles vão rir da minha cara. Não tenho provas de nada ainda. Rodrigo suspirou. Então, o que você vai fazer? Olhei para o e-mail novamente, lendo cada palavra, tentando encontrar alguma pista. Vou voltar para casa. Mas não vou entrar. Vou ficar vigiando de fora. Se alguma coisa acontecer, eu registro e aí sim tenho provas. Rodrigo tentou me convencer a não ir, mas eu estava decidido. Precisava saber o que estava acontecendo. Não podia simplesmente ficar ali, esperando, sem fazer nada. Peguei o carro e dirigi de volta para meu bairro, um condomínio residencial tranquilo na zona sul de São Paulo. Eram 22 horas quando cheguei. Estacionei o carro a 2 quadras de distância e caminhei até uma posição de onde conseguia ver a frente da minha casa sem ser visto. A casa estava com algumas luzes acesas. Reconheci a luz da sala e do quarto principal. Renata devia estar lá dentro, sozinha, já que Miguel estava seguro na casa do amigo. Encostei-me em uma árvore na calçada em frente, escondido pelas sombras, e esperei. Os minutos se arrastavam. Cada carro que passava fazia meu coração acelerar. Cada barulho me deixava em alerta, mas nada acontecia. A rua estava silenciosa, como em qualquer outra noite comum. Então, às 23h15, um carro preto parou em frente à minha casa. Não era um carro que eu reconhecia. Um homem saiu do banco do motorista. Alto, magro, vestindo jeans escuro e uma jaqueta. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava observando, e caminhou até a porta da frente. Meu sangue gelou. A porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Renata estava ali, esperando por ele.
Eles conversaram brevemente na entrada. Não consegui ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal deles era clara. Ela estava tensa. Ele estava tranquilo, confiante. Depois de alguns segundos ele entrou e a porta se fechou atrás deles. Fiquei ali, paralisado, tentando processar o que tinha acabado de ver. Quem era aquele homem? O que ele estava fazendo na minha casa tão tarde da noite? E por que Renata o esperava? Peguei meu celular e comecei a gravar. Se algo ia acontecer, eu precisava de provas. Esperei mais 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Então a porta da frente se abriu novamente. O homem saiu primeiro, seguido por Renata. Eles ficaram na varanda, conversando. Dessa vez, consegui captar alguns fragmentos da conversa. Amanhã de manhã, então, o homem disse. Ele sempre sai cedo? Sempre, Renata respondeu. Por volta das 6:30 vai estar sozinho na estrada. Meu coração quase parou. Estrada? Sozinho? Do que eles estavam falando? E você tem certeza de que vai funcionar? Renata perguntou, a voz carregada de ansiedade. O homem deu um sorriso frio. Já fiz isso várias vezes. Vai parecer um acidente. Ninguém vai suspeitar de nada. Senti minhas pernas fraquejarem. Acidente. Eles estavam planejando um acidente. Comigo. A conversa continuou, mas o som de um carro passando abafou as palavras seguintes. Quando o barulho diminuiu, o homem já estava se despedindo. Então tá combinado. Amanhã, 6:30 da manhã. Rodovia dos Bandeirantes, altura do quilômetro 52. Você vai receber a confirmação depois. Renata assentiu. E o pagamento? Assim que o serviço estiver concluído. Como combinamos. O homem entrou no carro e saiu em disparada. Renata ficou parada na varanda por mais alguns segundos, olhando para a rua vazia. Então ela voltou para dentro e fechou a porta. Fiquei ali, tremendo, com o celular ainda gravando. Minha esposa, a mãe do meu filho, tinha acabado de contratar alguém para me matar, para fazer parecer um acidente na estrada. E ia acontecer amanhã de manhã, quando eu estivesse sozinho indo para o trabalho. Voltei correndo para o carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Minha mente estava em completo caos. Renata queria me matar. Ela tinha contratado alguém para causar um acidente comigo na estrada. E tudo ia acontecer em menos de 8 horas. Dirigi de volta para o apartamento de Rodrigo, ultrapassando todos os limites de velocidade. Quando cheguei, bati na porta com força. Ele abriu, ainda de pijama, com cara de sono. Carlos, que horas são? O que aconteceu? Entrei sem esperar convite e mostrei o vídeo que tinha gravado. Rodrigo assistiu em silêncio, os olhos arregalados de choque. Quando terminou, ele ficou pálido. Cara, isso é real? Ela realmente... Ela tá planejando te matar? É real, Rodrigo. Escutei com meus próprios ouvidos. Ela contratou um cara para causar um acidente comigo amanhã de manhã na rodovia dos Bandeirantes. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, claramente em pânico. Você precisa ligar para a polícia agora. Isso é tentativa de homicídio. Ela vai ser presa. Eu sei. Mas preciso fazer isso direito. Se eu simplesmente ligar para a polícia agora, ela pode negar tudo. Pode dizer que o vídeo foi editado, que eu inventei a história. Preciso de mais provas. Mais provas? Carlos, você tem a conversa dela gravada. Isso não é suficiente? O áudio não tá muito claro. Preciso de algo mais concreto. Preciso pegar ela e esse cara em flagrante. Rodrigo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Flagrante? Como? Pensei rapidamente. Amanhã de manhã vou fingir que tô saindo para o trabalho como sempre. Mas vou ter alguém me seguindo. Se o cara realmente tentar causar um acidente, a gente pega ele no ato. Rodrigo balançou a cabeça, incrédulo. Você tá maluco? Esse cara é um profissional. Se ele perceber que tem alguém te seguindo, ele pode desistir. Ou pior, pode fazer algo para se livrar de você de outro jeito. Eu sei dos riscos. Mas é a única forma de garantir que eles sejam pegos. Não posso deixar Renata escapar impune. E mais importante, preciso proteger Miguel. Se ela é capaz de planejar minha morte, quem garante que meu filho não vai ser o próximo? Essa última frase fez Rodrigo ficar em silêncio. Ele sabia que eu tinha razão. Tá bom,
Ele disse finalmente. Mas você não vai fazer isso sozinho. Eu vou com você. Não, Rodrigo. Não vou colocar você em risco. Não tô pedindo permissão, Carlos. Você é meu irmão. Se você vai fazer essa loucura, eu vou estar lá. Olhei para ele e vi a determinação nos olhos dele. Sabia que não adiantava discutir. Obrigado. Passamos o resto da madrugada planejando cada detalhe. Rodrigo ia me seguir a uma distância segura, num carro alugado para não chamar atenção. Ele ia filmar tudo com o celular. Se o tal cara tentasse causar um acidente, Rodrigo ia ligar imediatamente para a polícia. Também decidi ligar para um advogado que eu conhecia, Dr. Fábio Mendes, para ter alguém de confiança orientando a situação juridicamente. Às 5 horas da manhã, liguei para o Dr. Fábio. Ele atendeu com a voz rouca de sono. Carlos, que horas são? Desculpa acordar você, Dr. Fábio, mas preciso da sua ajuda urgente. Expliquei toda a situação, desde a ligação de Miguel até o vídeo que gravei. Dr. Fábio ficou em silêncio por um longo momento. Carlos, isso é muito grave. Você precisa ir na delegacia agora. Eu sei, mas antes preciso pegar eles em flagrante. Posso contar com você? Dr. Fábio hesitou, mas acabou concordando. Tá bom, vou estar de prontidão. Qualquer coisa você me liga. E Carlos, tome muito cuidado. Essa gente não brinca. Agradeci e desliguei. Rodrigo já estava pronto, com o carro alugado estacionado na garagem do prédio. Olhei para o relógio. 5h40 da manhã. Em menos de 1 hora eu estaria na estrada, provavelmente sendo alvo de um assassino profissional. Mas não podia demonstrar medo. Precisava parecer que tudo estava normal. Liguei para Renata. Ela atendeu no segundo toque, a voz falsa de preocupação. Carlos, onde você está? Não voltou para casa ontem. Tive que resolver um problema urgente no escritório. Acabei dormindo lá. Desculpa não ter avisado. Podia ouvir o alívio na voz dela. Ah, tudo bem. Você tá voltando agora? Vou passar em casa rapidinho para tomar banho e depois vou direto pro escritório. Tenho uma reunião importante hoje de manhã. Certo. Te vejo em casa então. Até já. Desliguei e olhei para Rodrigo. Vamos nessa. Saímos do apartamento e entramos nos carros. Eu no meu, Rodrigo no carro alugado. Dirigi até minha casa, com o coração batendo forte no peito. Quando cheguei, Renata estava na porta esperando. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto, tão natural que por um segundo quase duvidei de tudo. Mas então lembrei do vídeo, das palavras dela, do que ela tinha planejado. Tomei banho rápido, me vesti e peguei a pasta do trabalho. Renata estava na cozinha preparando café. Você quer comer alguma coisa antes de sair? Não, obrigado. Tô sem fome. Ela sorriu. Aquele sorriso falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Então dirige com cuidado, tá? A estrada tá perigosa essa semana. Teve vários acidentes. Senti um frio na espinha. Ela estava me preparando, criando a narrativa para quando o acidente acontecesse. Saí de casa às 6h25 da manhã. Exatamente no horário que Renata tinha dito ao homem. Entrei no carro e liguei o motor. Pelo retrovisor, vi Rodrigo estacionado 3 carros atrás. Ele fez um sinal discreto com a cabeça. Estava tudo certo. Saí do condomínio e peguei a direção da rodovia dos Bandeirantes. O trânsito estava leve, típico de um sábado de manhã. Poucos carros na pista. O que facilitava o trabalho de quem queria causar um acidente sem testemunhas. Meu celular tocou. Era Rodrigo. Carlos, tem um carro cinza que tá te seguindo desde que você saiu do condomínio. Acho que é o cara. Olhei pelo retrovisor. Realmente havia um carro cinza. 3 veículos atrás de mim. Não conseguia ver o motorista direito, mas o carro mantinha uma distância constante. Tô vendo. Continua filmando tudo. Pode deixar. E cara, se a situação ficar feia, você freia e sai da pista. Não tenta ser herói. Entendido. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. A rodovia estava ficando mais vazia à medida que me afastava da cidade. Olhei para o velocímetro do painel. Quilômetro 48. Estava chegando perto do ponto que o homem tinha mencionado. Quilômetro 52. Meu estômago se revirou. Era agora. O carro cinza começou a acelerar. Estava ficando mais próximo. Minha respiração acelerou. Rodrigo, ele tá se aproximando. Eu sei, tô vendo. Fica calmo.
O carro cinza agora estava logo atrás de mim. Podia ver o motorista pelo retrovisor. Era ele. O mesmo homem que tinha ido à minha casa na noite anterior. Ele me olhou através do vidro e fez um gesto com a mão. Um gesto que parecia casual, mas que me fez entender suas intenções. Ele ia me tirar da estrada. O carro cinza acelerou de repente e veio direto na minha direção, tentando me empurrar para o acostamento. Desviei no último segundo, sentindo o coração quase sair pela boca. Rodrigo, ele tentou me tirar da pista. Eu vi. Continua desviando. Já liguei para a polícia. Eles estão vindo. O homem tentou novamente. Dessa vez ele bateu de leve na traseira do meu carro, fazendo-o derrapar. Lutei com o volante, tentando manter o controle. Se eu perdesse o controle agora, era o fim. O carro ia capotar, explodir, e Renata ia conseguir o que queria. Mais uma tentativa. Ele acelerou pela lateral esquerda, tentando me forçar contra a barreira de proteção da rodovia. Freiei bruscamente, fazendo-o passar reto. Ele também freou, voltando para trás de mim. A situação estava ficando desesperadora. Carlos, sai da rodovia. Entra no acostamento. Rodrigo gritou pelo telefone. Obedeci. Pisei no freio e virei para o acostamento, derrapando na terra. O carro cinza me seguiu, determinado a terminar o serviço. Mas então, do nada, sirenes. A polícia. 2 viaturas apareceram na pista, vindo em alta velocidade. O homem no carro cinza percebeu e congelou por um segundo. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Fugiu. As viaturas foram atrás dele. Uma delas parou ao meu lado. 2 policiais saíram correndo. O senhor está bem? Um deles perguntou, a mão no colete. Estou, mas precisam pegar aquele cara. Ele tentou me matar. Já tem uma viatura indo atrás dele. O senhor pode descrever o que aconteceu? Contei tudo, com a voz ainda tremendo de adrenalina. O policial anotou cada palavra com expressão séria. Rodrigo chegou logo em seguida com o celular ainda gravando. Tenho tudo filmado, Rodrigo disse mostrando o celular para os policiais. Ele tentou tirar meu irmão da estrada 3 vezes. Foi tentativa de homicídio. O policial pegou o celular e assistiu ao vídeo. Sua expressão ficou ainda mais grave. Vocês vão ter que vir até a delegacia prestar depoimento formal. E precisamos entender o contexto disso tudo. Por que alguém tentaria matar o senhor? Respirei fundo. Era hora de contar tudo. Na delegacia contei a história inteira. A ligação de Miguel, os e-mails estranhos, o vídeo que gravei na noite anterior, a conversa entre Renata e o homem. Coloquei tudo na mesa. Literalmente. O delegado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar cansado, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele suspirou fundo. Senhor Carlos, isso é uma acusação muito séria. A senhora Renata é advogada, correto? Sim, mas isso não muda o fato de que ela tentou me matar. Eu entendo, mas precisamos de provas concretas. Os vídeos ajudam, mas precisamos prender o executor e fazer ele confessar que foi contratado por ela. E quanto tempo isso vai demorar? Enquanto isso, ela tá livre, sabendo que eu tô vivo. E meu filho tá em perigo. O delegado se inclinou para a frente. Já mandamos uma equipe até sua casa para trazer a senhora Renata para interrogatório. Enquanto isso, o senhor e seu filho ficarão sob proteção policial. Senti um alívio momentâneo. Pelo menos Miguel estaria seguro. E o homem, conseguiram pegar? Ainda não, ele abandonou o carro cinza a poucos quilômetros daqui e fugiu a pé. Mas temos o carro. Vamos fazer uma perícia completa. Impressões digitais, documentos, histórico. Vamos descobrir quem ele é. Passei as próximas horas na delegacia, repetindo minha história para diferentes policiais, assinando documentos, autorizando buscas. Foi só no começo da tarde que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Carlos Henrique? Era uma voz feminina, formal. Sim, quem fala? Aqui é a doutora Paula Andrade, da Promotoria de Justiça. Estou cuidando do seu caso. Precisamos conversar. Pode falar. Sua esposa Renata foi trazida para interrogatório há 2 horas. Ela está negando tudo. Diz que não conhece o homem do vídeo, que nunca contratou ninguém e que você está inventando tudo porque quer o divórcio. Senti a raiva subir. Claro que ela ia negar. Mas eu tenho provas.
Os vídeos, os e-mails, a tentativa de homicídio na rodovia. Eu sei. E são provas fortes, mas sem o executor confessando que foi contratado por ela, vai ser difícil conseguir uma condenação. O advogado dela já está alegando que os vídeos foram editados, que os e-mails são falsos, que o incidente na rodovia foi um motorista aleatório tentando assaltar você. Isso é ridículo. Eu sei que é, mas juridicamente precisamos de mais. Por isso preciso que você autorize algumas medidas. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão na casa dela. Com essas medidas podemos encontrar o rastro do dinheiro, as conversas, tudo o que precisamos para fechar o caso. Não hesitei. Autorizo tudo. Faça o que for necessário. Ótimo, vou preparar os mandados. Enquanto isso, mantenha a distância dela. Não tente contato, não responda mensagens. Qualquer interação pode ser usada contra você no processo. Entendido. Desliguei e olhei para Rodrigo, que estava sentado ao meu lado. E agora? Ele perguntou. Agora a gente espera e protege o Miguel. Meu filho. Desde que tudo tinha começado, ele estava seguro na casa do amigo, mas não podia ficar lá para sempre. Precisava trazê-lo para perto de mim. Liguei para a mãe do Pedrinho, Luciana, uma mulher simpática que sempre foi muito atenciosa com Miguel. Ela atendeu no segundo toque. Carlos, tudo bem? O Miguel tá aqui, ele tá ótimo. Mas fiquei preocupada quando você ligou ontem dizendo que ele ia dormir aqui sem avisar antes. Desculpa, Luciana. Foi uma emergência. Mas agora preciso buscar ele. Pode colocar ele no telefone? Claro, só um segundo. Ouvi ela chamando Miguel. Depois a voz do meu filho, ainda um pouco tímida. Pai! Oi, filho. Tudo bem com você? Tô bem, mas tô preocupado. O que aconteceu? Você tá bem? Minha voz falhou um pouco. Tô bem, Miguel. E você fez a coisa certa ao me avisar. Você me salvou. Houve uma pausa. Então era verdade? A mãe realmente estava planejando alguma coisa? Fechei os olhos tentando encontrar as palavras certas. Como você explica para uma criança de 12 anos que a mãe dela tentou matar o pai? Sim, Miguel. Era verdade. Mas agora tá tudo sob controle. A polícia tá cuidando de tudo. E eu vou te buscar agora. Tá bom? Tá. Pai? Sim? Eu tenho medo da mãe. Meu coração partiu. Eu sei, filho. Mas você não precisa ter medo. Vou te proteger. Sempre. Fui buscar Miguel na casa de Luciana. Quando cheguei, ela me chamou para um canto longe das crianças. Carlos, não quero ser intrometida, mas percebi que algo muito sério aconteceu. O Miguel não quis me contar nada, mas dá para ver que ele tá assustado. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Agradeci, genuinamente tocado pela solidariedade dela. Miguel veio correndo quando me viu e me abraçou forte. Vamos para casa, pai? Ele perguntou, esperançoso. Não vamos voltar para nossa casa ainda, filho. Vamos ficar uns dias na casa do tio Rodrigo. Vai ser tipo umas férias. Ele não pareceu convencido, mas não questionou. No caminho para o apartamento de Rodrigo, expliquei a Miguel, em termos que ele pudesse entender, o que tinha acontecido. Que a mãe dele tinha feito uma escolha muito errada, mas que a polícia estava cuidando de tudo. Miguel ficou quieto durante toda a explicação, olhando pela janela. Quando terminei, ele finalmente falou. Pai, eu ouvi ela falando no telefone. Ela disse coisas muito ruins, que você atrapalhava os planos dela, que você era um problema que precisava ser resolvido. As palavras saíram rápidas, como se ele estivesse guardando aquilo há muito tempo. Fiquei com muito medo. Não sabia o que fazer, por isso te liguei. E você fez certo, Miguel. Você foi muito corajoso. Mas agora, o que vai acontecer com a mãe? Suspirei. Ela vai ter que responder pelo que fez. Pode ser que ela vá para a prisão. Ele assentiu devagar, processando a informação. E eu vou ter que morar com ela? Não. Você vai ficar comigo. Sempre. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. Quando chegamos ao apartamento de Rodrigo, ele nos recebeu com um sorriso forçado, tentando aliviar a tensão. Miguel foi direto para o quarto de hóspedes que Rodrigo tinha preparado para ele. Fechou a porta e ficou lá por horas. Rodrigo e eu ficamos na sala, em silêncio. Como você tá? Rodrigo perguntou finalmente. Sinceramente, não sei.
Parte de mim ainda não acredita que tudo isso está acontecendo. A mulher com quem eu dividi 15 anos da minha vida tentou me matar. Como eu processo isso? Ninguém espera processar algo assim, mano. Só vai acontecendo dia após dia, até que um dia você olha para trás e percebe que sobreviveu. Assenti, mas não disse nada. A verdade é que eu não sabia se ia sobreviver. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como você confia em alguém novamente depois de algo assim? Como você olha para o seu filho e não sente culpa por ele ter perdido a mãe por causa das suas escolhas? 3 dias depois, recebi uma ligação da doutora Paula Andrade. Carlos, temos novidades. Conseguimos rastrear o dinheiro. Renata fez uma transferência de R$50 mil para uma conta offshore 2 semanas atrás. A conta pertence a um homem chamado Márcio Tavares, com histórico criminal de homicídio, extorsão e outros crimes violentos. Senti um arrepio. Esse é o homem que tentou me matar? Acreditamos que sim. Estamos trabalhando com a Interpol para localizá-lo. Ele fugiu do país logo após o incidente na rodovia. E Renata? Ela ainda está negando tudo? Sim, mas com essas novas provas, o juiz decretou a prisão preventiva dela. Ela vai ficar detida até o julgamento. Fechei os olhos, sentindo um misto de alívio e tristeza. Alívio porque ela não podia mais me fazer mal. Tristeza porque, no fundo, uma parte de mim ainda não queria acreditar que tinha chegado a esse ponto. Obrigado, doutora Paula. Não precisa agradecer. Só estou fazendo meu trabalho, mas, Carlos, preciso que você se prepare. O julgamento vai ser difícil. A defesa dela vai tentar destruir sua credibilidade, alegar que você é um marido violento, que inventou tudo para ficar com a guarda do filho. Vai ser feio. Eu aguento. Só quero justiça. E você vai ter. Vamos garantir isso. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Renata, a advogada respeitada, presa por tentativa de homicídio contra o próprio marido. A mídia foi implacável. Repórteres acamparam em frente ao condomínio onde eu morava, tentando conseguir declarações. Amigos e conhecidos ligavam, alguns oferecendo apoio, outros apenas curiosos. Foi um pesadelo. Miguel felizmente estava protegido. Rodrigo não deixava ninguém saber onde estávamos, mas eu via o peso nos ombros dele. Via como ele ficava mais quieto, mais introspectivo. Uma noite, enquanto eu e Miguel estávamos assistindo televisão, ele finalmente desabou. Pai, por que ela fez isso? A voz dele estava carregada de dor. Desliguei a televisão e me virei para ele. Não sei, filho. As pessoas às vezes fazem coisas que a gente não consegue entender. Às vezes elas mudam. Ou talvez sempre foram assim e a gente não percebeu. Mas ela é minha mãe. Como uma mãe pode querer fazer mal para o pai do filho dela? Era uma pergunta que eu não tinha resposta. Às vezes as pessoas se perdem, Miguel. Tomam decisões ruins por motivos que só elas entendem. Mas isso não é culpa sua. Nunca foi. Ele começou a chorar. Não um choro alto, mas aquelas lágrimas silenciosas que partem o coração de qualquer pai. Puxei ele para perto e deixei que ele chorasse no meu ombro. Vai ficar tudo bem. Eu sussurrei. A gente vai ficar bem. Mas será que ia mesmo? Será que a gente conseguiria superar isso? Será que Miguel conseguiria crescer sem carregar o peso de ter uma mãe que tentou matar o próprio pai? Eu não sabia, mas ia tentar. Com todas as forças, ia tentar. 2 semanas depois, finalmente conseguimos capturar Márcio Tavares. Ele tinha fugido para o Paraguai, mas a Interpol o localizou e o extraditou de volta para o Brasil. No interrogatório, ele confessou tudo. Disse que Renata o tinha contratado, que ela queria que a morte parecesse um acidente, que tinha pagado R$50 mil adiantados e prometido mais 50 após o serviço concluído. Com a confissão dele, o caso contra Renata ficou blindado. Não havia mais como ela negar. Seu advogado tentou um acordo de delação premiada, mas a promotoria recusou. Queria um julgamento completo. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Durante esse tempo, tentei reconstruir alguma normalidade na vida de Miguel. Matriculei ele numa nova escola, longe de onde morávamos antes. Um lugar onde ninguém sabia da história dele, onde ele podia ser apenas uma criança normal. Mas não era fácil. Ele tinha pesadelos constantes.
Acordava no meio da noite, gritando, suando frio. Levei ele num psicólogo, doutora Helena, uma profissional especializada em trauma infantil. Ela me explicou que Miguel estava sofrendo de estresse pós-traumático, que ia levar tempo para ele processar tudo, que eu precisava ter paciência. E eu tive. Todas as noites, quando ele acordava assustado, eu estava lá. Segurava a mão dele, dizia que estava tudo bem, que ele estava seguro. E aos poucos, os pesadelos foram diminuindo. Não sumiram completamente, mas ficaram menos frequentes. Enquanto isso, eu também precisava lidar com minhas próprias feridas. A traição de Renata não era só física, era emocional. Como eu podia ter dividido 15 anos da minha vida com alguém e não perceber quem ela realmente era? Como eu tinha sido tão cego? Dr. Fábio, meu advogado, me ajudou a entender. Carlos, pessoas como Renata são mestres em manipulação. Elas sabem exatamente o que fazer, o que dizer, como agir para manter a fachada. Não foi culpa sua não ter visto. Mas mesmo assim, a culpa persistia. Culpa por não ter protegido Miguel antes. Culpa por ter exposto ele a isso. Culpa por ter escolhido Renata como mãe do meu filho. Culpa por tudo. Rodrigo, como sempre, foi meu porto seguro. Você não pode se culpar pelo que ela fez, mano. Você era uma vítima tanto quanto o Miguel. A diferença é que você é adulto e consegue processar melhor. Mas isso não torna a dor menor. Finalmente chegou o dia do julgamento. O fórum estava lotado. Repórteres, curiosos, familiares de Renata. Todos queriam ver o desfecho daquele caso que tinha chocado a cidade. Entrei pela porta lateral evitando a multidão. Miguel ficou com Rodrigo em casa. Não queria que ele presenciasse aquilo. Sentei no banco reservado para as vítimas, ao lado de Dr. Fábio. Do outro lado da sala, Renata estava sentada, impassível, ao lado de seu advogado. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Não vi arrependimento. Não vi remorso. Vi apenas raiva. Raiva por ter sido descoberta. Raiva por estar ali, sendo julgada. A sessão começou. A promotora, a doutora Paula Andrade, apresentou todas as provas. Os vídeos, os e-mails, a confissão de Márcio Tavares, as transferências bancárias, cada peça se encaixando perfeitamente, construindo um caso irrefutável. O advogado de Renata tentou argumentar que ela tinha sido coagida por Márcio, que ele a tinha ameaçado, que ela não tinha escolha. Mas a promotora rebateu com facilidade, mostrando que as transferências bancárias tinham partido dela, que ela tinha iniciado o contato, que tinha planejado tudo. Então, foi minha vez de testemunhar. Subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo. O juiz, um homem de 50 e poucos anos com expressão severa, me olhou com atenção. Senhor Carlos Henrique, o senhor pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu? Respirei fundo e comecei. Contei sobre a ligação de Miguel, sobre os e-mails, sobre o vídeo que gravei, sobre a tentativa de homicídio na rodovia. Minha voz falhou algumas vezes, mas continuei. Precisava contar tudo. Quando terminei, o advogado de Renata teve sua chance de me interrogar. Senhor Carlos, o senhor e a senhora Renata tinham problemas conjugais, correto? Tínhamos algumas diferenças, como qualquer casal. Respondi cautelosamente. Diferenças? O senhor não estava tendo um caso extraconjugal? A pergunta me pegou de surpresa. Não, nunca traí minha esposa. Mas a senhora Renata alegou em depoimento que o senhor tinha um relacionamento com outra mulher, que por isso ela se sentiu ameaçada e vulnerável, o que a tornou presa fácil para as manipulações de Márcio Tavares. Senti a raiva subir. Era uma mentira descarada. Isso não é verdade. E não tem nenhuma prova disso porque nunca aconteceu. O advogado sorriu como se tivesse conseguido o que queria. Sem mais perguntas. Voltei para meu lugar frustrado. Dr. Fábio me tranquilizou. Relaxa. Ele tá só tentando plantar dúvidas no júri. Mas sem provas não vai colar. Depois de mim, outros testemunharam. Rodrigo contou sobre o vídeo que gravou na rodovia. Luciana, a mãe do Pedrinho, testemunhou sobre o comportamento estranho de Miguel naquela noite. E, finalmente, Márcio Tavares foi chamado. Ele entrou algemado, escoltado por 2 policiais. Era um homem grande, intimidador, com cicatrizes no rosto. Sentou-se no banco das testemunhas e olhou diretamente para Renata.
Ela desviou o olhar. O promotor começou. Senhor Márcio Tavares. O senhor conhece a Renata Silva Henrique? Conheço. Como se conheceram? Ela me procurou. Disse que precisava de um serviço. Um serviço específico. E que serviço era esse? Márcio não hesitou. Ela queria que eu matasse o marido dela. Disse que tinha que parecer um acidente. Me pagou 50 mil adiantados e prometeu mais 50 depois. Houve um burburinho na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. E o senhor aceitou? Aceitei. Era um bom dinheiro. O senhor tem alguma prova de que foi a quem o contratou? Márcio sorriu. Tenho. Gravei algumas das conversas telefônicas que tivemos, por segurança. A sala explodiu em vozes. O advogado de Renata se levantou protestando. Objeção. Essas gravações são ilegais. O juiz ergueu a mão. Vou permitir as gravações como evidência. Continuem. A promotora pegou um celular e conectou ao sistema de som da sala. Então, a voz de Renata preencheu o ambiente. Tem certeza de que vai parecer um acidente? Tenho, já fiz isso antes. E se algo der errado? Nada vai dar errado. Confie em mim. Senti um arrepio. Era a voz dela. Inconfundível. Olhei para Renata. Ela estava pálida, as mãos tremendo. Sabia que tinha acabado. Depois das gravações, o júri se retirou para deliberar. Demorou 3 horas. 3 horas de ansiedade, de espera torturante. Quando finalmente voltaram, o porta-voz anunciou o veredicto. Culpada de tentativa de homicídio qualificado. Fechei os olhos, sentindo um alívio imenso. O juiz proferiu a sentença. Renata Silva Henrique, você foi considerada culpada de tentativa de homicídio qualificado contra seu marido, Carlos Henrique. Levo em consideração a premeditação, a frieza na execução do plano e a completa ausência de remorso. Condeno você a 20 anos de prisão em regime fechado. 20 anos. Era muito. Era pouco. Não sei. Só sei que era justiça. Renata não reagiu. Apenas baixou a cabeça enquanto era levada pelos policiais. Saí do fórum com o Dr. Fábio ao meu lado. Repórteres gritavam perguntas. Câmeras piscavam. Mas eu não parei. Entrei no carro e dirigi direto para casa. Para o apartamento de Rodrigo, onde Miguel me esperava. Quando cheguei, ele correu para mim. E aí, pai, o que aconteceu? Abracei ele forte. Ela foi condenada. Vai ficar presa por muito tempo. Miguel não disse nada. Apenas me abraçou de volta. Nos meses seguintes, comecei o processo de reconstrução. Vendi a casa onde morávamos, pois estava cheia de memórias ruins. Comprei um apartamento menor, mais acolhedor, mais perto da escola de Miguel. Reorganizei minha vida profissional, priorizando horários que me permitissem estar mais presente para meu filho. Miguel, aos poucos, começou a se abrir novamente. Fez novos amigos na escola. Voltou a sorrir. Ainda tinha dias difíceis, é claro. Dias em que ele ficava quieto, pensativo. Dias em que perguntava sobre a mãe. Mas aprendemos a lidar com isso juntos. Certo dia, quase 1 ano após o julgamento, Miguel me procurou com uma expressão séria. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho, sempre. Você ainda ama a mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Sentei ao lado dele e pensei antes de responder. Eu amei a pessoa que eu achava que ela era. Mas essa pessoa nunca realmente existiu. Era uma máscara. Então não amo a pessoa que ela realmente é. E você acha que ela me ama? Meu coração apertou. Acho que do jeito dela, sim. Mas o amor dela é complicado, cheio de condições. E isso não é culpa sua, Miguel. Nunca foi. Ele assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Tá bom. 1 semana depois, recebi uma carta. Era de Renata, da prisão. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo, sem saber se devia abrir. Finalmente, abri. A carta era curta. Carlos, sei que você nunca vai me perdoar. E não estou pedindo isso. Só quero que você saiba que nunca quis machucar o Miguel. Ele sempre foi inocente nisso tudo. Cuida bem dele. Renata. Joguei a carta no lixo. Não tinha nada para dizer a ela. Nenhuma resposta que fizesse diferença. Ela tinha feito suas escolhas. Agora tinha que viver com as consequências. 2 anos após o julgamento, minha vida tinha se estabilizado. Miguel estava no 1º ano do ensino médio.
tirando boas notas, jogando futebol no time da escola. Eu tinha voltado a trabalhar normalmente, até conseguindo alguns projetos importantes. Rodrigo continuava sendo um tio presente, sempre disposto a ajudar. Certa tarde estava no escritório quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Carlos Henrique? Sim, quem fala? Aqui é da Penitenciária Feminina de Santana. Estou ligando para informar que a detenta Renata Silva Henrique solicitou uma visita sua e do filho Miguel. Fiquei em silêncio por um momento. Ela pode solicitar, mas não sou obrigado a aceitar, correto? Correto. É uma decisão completamente sua. Então recuso. E meu filho também não vai visitá-la. Houve uma pausa do outro lado. Entendo. Vou registrar sua resposta. Tenha um bom dia. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Parte de mim se sentia culpada por negar aquilo, mas a maior parte sabia que era a decisão certa. Miguel não precisava daquela confusão na vida dele agora que estava finalmente se recuperando. Quando cheguei em casa naquela noite, contei para Miguel sobre a ligação. Ele ficou quieto por um momento. Você acha que eu deveria ir visitar ela? Não vou te obrigar a fazer nada, Miguel. Se você quiser ir, eu te levo. Se não quiser, também tá tudo bem. Ele pensou por um longo momento. Não quero ir. Não agora. Talvez um dia, mas não agora. Então não vai. E tá tudo bem. Ele pareceu aliviado. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava lavando a louça, Miguel veio até a cozinha. Pai, obrigado. Por quê? Por acreditar em mim naquela noite, quando eu te liguei. Se você não tivesse acreditado, deixei a louça de lado e me virei para ele. Sempre vou acreditar em você, Miguel. Sempre. Ele sorriu. E naquele sorriso vi esperança. Vi cura. Vi futuro. 3 anos após o julgamento, recebi uma ligação de Dr. Fábio. Carlos, tenho uma notícia. Renata está solicitando revisão da pena. Alega bom comportamento na prisão e quer redução. Senti meu estômago apertar. E ela pode conseguir? É possível, mas improvável. A condenação foi por um crime grave, com premeditação clara. Dificilmente vão reduzir muito. Mas vão reduzir alguma coisa? Talvez. Uns 2, 3 anos no máximo. Não gostei da notícia, mas não tinha o que fazer. Obrigado por me avisar, Dr. Fábio. De nada. E Carlos, se você precisar de mim para contestar a revisão, é só falar. Vou pensar. Contei para Miguel sobre a possibilidade. Ele estava mais velho agora, quase 15 anos, mais maduro. Se ela sair antes, a gente lida com isso quando acontecer. Ele disse com uma sabedoria além dos anos dele. Agora a gente tá bem. Isso é o que importa. E ele tinha razão. Estávamos bem. Não perfeitos, mas bem. Tínhamos construído uma vida nova, uma rotina saudável. E nada que Renata fizesse ia mudar isso. Mais alguns meses se passaram. Miguel completou 15 anos. Fizemos uma festa simples, só com alguns amigos próximos e família. Rodrigo, como sempre, estava lá, fazendo piadas e tentando envergonhar Miguel. Durante a festa, observei meu filho. Como ele tinha crescido. Como tinha se tornado um jovem forte, apesar de tudo. E me senti orgulhoso. Orgulhoso dele. Orgulhoso de nós. Porque sobrevivemos. Porque não deixamos que aquilo nos destruísse. Naquela noite, depois que todos foram embora, Miguel e eu ficamos na varanda, olhando as estrelas. Pai, você acha que um dia vai conseguir confiar em alguém de novo? Tipo, namorar alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, filho. Sinceramente não sei. Mas também não tô preocupado com isso agora. Tenho você. Tenho meu trabalho. Tenho uma vida boa. Mas você merece ser feliz. Tipo, feliz de verdade. Com alguém que te ame de verdade. Sorri. Eu sou feliz, Miguel. De verdade. Talvez não da forma tradicional, mas sou. Ele assentiu, parecendo satisfeito. Mais alguns meses se passaram. A vida continuou. Trabalho, escola, rotina. Até que, num dia comum de sábado, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era da penitenciária. Senhor Carlos, precisamos informá-lo de um incidente. A detenta Renata Silva Henrique sofreu um ataque de outra detenta ontem à noite. Ela está hospitalizada em estado grave. Senti o mundo girar. Como assim? O que aconteceu? Houve uma briga na cela. Renata foi esfaqueada 3 vezes.
Os médicos estão fazendo o possível, mas o quadro é delicado. Desliguei, atordoado. Renata tinha sido esfaqueada, estava morrendo. E eu não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Apenas um vazio. Contei para Miguel. Ele também ficou sem reação. A gente vai visitá-la? Ele perguntou a voz neutra. Você quer ir? Ele pensou. Acho que sim. Tipo, se ela morrer, não quero ter remorso de não ter ido. Fomos ao hospital no dia seguinte. Renata estava na UTI, conectada a diversos aparelhos. Parecia frágil, vulnerável, tão diferente da mulher fria e calculista que eu conhecia. Quando nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Miguel, Carlos. Sua voz era fraca, quase inaudível. Miguel se aproximou da cama hesitante. Oi, mãe. Meu filho. Meu menino. Ela tentou estender a mão, mas estava fraca demais. Miguel segurou a mão dela. Como você tá? Morrendo. Ela disse com um sorriso amargo. Os médicos não falam, mas eu sei. Fiquei perto da porta, apenas observando. Não tinha nada para dizer. Miguel, eu sinto muito. Por tudo. Pelo que fiz com seu pai, pelo que fiz com você. Eu fui uma pessoa horrível. Ele não respondeu. Apenas segurou a mão dela. Você pode não acreditar, mas eu sempre te amei. Do meu jeito errado, mas amei. Agora era a vez dele de chorar. Então por que você fez aquilo? Por que tentou matar o papai? Porque eu estava perdida. Porque eu achei que ia ser mais feliz sem ele. Mas eu estava errada. Tão errada. Ela tossiu, uma tosse fraca que fez os monitores apitarem. Uma enfermeira entrou correndo, nos pedindo para sair. Saímos. Ficamos no corredor, em silêncio. Miguel estava chorando baixo. Coloquei a mão no ombro dele. Você tá bem? Não sei. É estranho. Ela é minha mãe, mas também é a pessoa que tentou te matar. Como eu devo me sentir? Não existe resposta certa, Miguel. Você pode sentir o que quiser. Raiva, tristeza, alívio, tudo junto. Não tem certo ou errado. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Renata morreu 2 dias depois, sozinha na UTI, sem ninguém ao lado. A notícia chegou por uma ligação fria da penitenciária. Senhor Carlos, informamos que a detenta Renata Silva Henrique faleceu às 4 horas da manhã. O senhor é o contato de emergência. Precisamos que venha resolver as questões burocráticas. Fui. Resolvi tudo. Assinei papéis, autorizei a cremação, paguei as despesas. Tudo de forma mecânica, sem emoção. O funeral foi pequeno. Apenas eu, Miguel, Rodrigo e alguns parentes distantes de Renata. Ninguém falou muito. Não havia muito o que dizer. Ela tinha vivido e morrido pelas escolhas que fez. Miguel ficou olhando a urna por um longo tempo. Então ele se virou para mim. É errado eu não sentir tristeza? Não, filho, não é errado. Porque eu não sinto. Só sinto vazio. O vazio também é um sentimento válido. Voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, Miguel teve um pesadelo. O primeiro em meses. Corri para o quarto dele quando ouvi os gritos. Ei, tá tudo bem, foi só um sonho. Ele estava suando, ofegante. Sonhei com ela, com a mãe. Ela estava me pedindo desculpas, mas eu não conseguia perdoar. E isso me fez sentir mal. Miguel, você não é obrigado a perdoar. Nem agora, nem nunca. Perdão é algo que você só dá se e quando estiver pronto. E se nunca estiver pronto, também tá tudo bem. Mas e se eu quiser perdoar um dia? Então você perdoa. Não existe prazo para essas coisas. Ele deitou novamente mais calmo. Obrigado, pai. Sempre, filho. Sempre. Nos meses seguintes à morte de Renata, algo mudou em Miguel. Ele ficou mais quieto, mais introspectivo. Não de uma forma preocupante, mas como se estivesse processando tudo. Doutora Helena, a psicóloga, explicou que era normal, que a morte da mãe, mesmo com todo o histórico, ainda era um evento traumático, que ia levar tempo. Mas eu via progresso. Via ele se fortalecendo a cada dia. Um dia, quase 6 meses após a morte de Renata, Miguel veio até mim com uma caixa. Encontrei isso no meu armário. São fotos antigas, de quando a gente era uma família. Abri a caixa. Lá estavam fotos de quando Miguel era pequeno. Renata sorrindo, me abraçando, segurando Miguel bebê. Tudo parecia tão perfeito naquelas fotos.
Tão falso agora que eu sabia a verdade. Posso guardar? Miguel perguntou. Mesmo sabendo de tudo? Claro que pode. São suas memórias. E nem tudo precisa ser ruim. Você pode guardar as partes boas e deixar as ruins para trás. Ele sorriu aliviado. É isso que eu quero fazer. Lembrar da mãe que eu achava que tinha, não da pessoa que ela realmente era. Então faz isso. E não deixa ninguém te fazer sentir mal por isso. Guardou a caixa com cuidado. Naquela noite, enquanto jantávamos, ele me fez uma pergunta. Pai, você acha que eu vou ser como ela um dia? A pergunta me cortou. O quê? Por que você tá pensando isso? Porque ela é minha mãe. E se eu herdei, sei lá, a capacidade dela de fazer coisas ruins? Me inclinei para a frente segurando as mãos dele. Miguel, escuta bem o que eu vou te dizer. Você não é ela. Você tem empatia, compaixão, amor. Coisas que ela nunca teve de verdade. Mas e se? Não tem e se. Você é quem você escolhe ser. E você já mostrou várias vezes quem você é. Um menino bom, corajoso, que salvou a vida do próprio pai. Isso é quem você é. Ele pareceu absorver minhas palavras. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. 4 anos após a tentativa de homicídio, finalmente senti que estava virando a página. Não esquecendo. Nunca seria possível esquecer. Mas seguindo em frente. Miguel estava no penúltimo ano do ensino médio, pensando em faculdades, fazendo planos para o futuro. Eu tinha voltado a me sentir confortável no meu próprio corpo, na minha própria vida. E Rodrigo, meu irmão, continuava sendo meu maior apoiador. Certo dia, ele veio me visitar com uma proposta. Cara, eu sei que você não quer ouvir isso, mas você precisa começar a viver de novo. Tipo, sair, conhecer pessoas, namorar. Rodrigo, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas faz 4 anos, mano. Você não pode deixar o que ela fez definir o resto da sua vida. Suspirei. Não é que eu tô deixando. É que eu não sinto vontade. Não confio mais nas pessoas desse jeito. E você acha que vai voltar a confiar ficando trancado em casa? Ele tinha um ponto. Mas ainda assim não me sentia pronto. Vou pensar. Foi tudo que consegui dizer. É tudo que eu peço. Rodrigo saiu, me deixando com meus pensamentos. Será que ele tinha razão? Será que eu estava me sabotando, me mantendo preso ao passado? Não tinha respostas, só dúvidas. 2 semanas depois, no trabalho, uma colega nova foi transferida para o meu departamento. Seu nome era Patrícia, uma engenheira recém-formada, cheia de energia e entusiasmo. Ela era simpática, inteligente e por algum motivo sempre achava uma desculpa para conversar comigo. No começo, fui cordial, mas distante. Não queria dar esperanças, mas ela persistia. Não de forma invasiva, apenas presente. Até que um dia, ela me convidou para almoçar. Só um almoço entre colegas, ela disse com um sorriso. Nada demais. Hesitei, mas algo em mim disse para aceitar. Tá bom, só entre colegas. O almoço foi agradável. Conversamos sobre trabalho, sobre hobbies, sobre a vida. Ela me contou sobre sua família, sobre como tinha lutado para se formar em engenharia. Eu contei sobre Miguel, sobre como ele estava crescendo rápido demais. Não mencionei Renata. Não ainda. Quando voltamos ao escritório, me peguei sorrindo. Não um sorriso forçado, mas genuíno. Foi estranho, mas bom. Nos dias seguintes, Patrícia e eu continuamos conversando, sempre de forma leve, sem pressão. Até que, 3 semanas depois, ela me convidou para jantar. Não entre colegas dessa vez, ela disse com um sorriso tímido. Um jantar de verdade. Meu primeiro instinto foi recusar. Mas então pensei em Miguel, em Rodrigo, em como todos me diziam para viver. Eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa primeiro. Pode falar. Contei tudo. Sobre Renata, sobre a tentativa de homicídio, sobre o julgamento, sobre como aquilo tinha me deixado com cicatrizes profundas. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, achei que ela ia se desculpar educadamente e desistir. Mas não foi isso que aconteceu. Obrigada por confiar em mim. Deve ter sido muito difícil passar por isso. Foi. E eu entendo se você não tá pronto para namorar. Mas eu gostaria de te conhecer melhor, sem pressão. Só ver onde isso vai dar. Olhei para ela.
sua sinceridade, sua paciência. E pensei, talvez fosse hora de tentar. Tá bom, vamos jantar. Contei para Miguel naquela noite. Ele ficou surpreso. Sério? Você vai sair com alguém? Vou, mas é só um jantar, nada sério. Ele sorriu. Eu acho bom, pai. Você merece ser feliz. E você tá bem com isso? Tô. Desde que ela seja legal com você. Ela parece ser. O jantar foi melhor do que eu esperava. Patrícia era fácil de conversar, tinha um senso de humor ótimo e, mais importante, respeitava meus limites. Não forçou nada, apenas aproveitou o momento. Quando a noite terminou, ela me agradeceu. Obrigada por me dar uma chance. Obrigado por ter paciência comigo. Nos próximos meses, Patrícia e eu começamos a sair regularmente. Nada oficial ainda, apenas conhecendo um ao outro. Miguel a conheceu depois de 2 meses. Ele gostou dela imediatamente. Ela é legal, pai. E parece que gosta de você de verdade. Você acha? Acho. E depois de tudo, você merece alguém que goste de você de verdade. Ele tinha crescido tanto. Aos 17 anos, Miguel estava se tornando um homem. E um homem bom, apesar de tudo. 6 meses depois de começar a namorar Patrícia, finalmente senti que estava pronto para algo sério. Conversamos sobre oficializar o relacionamento, sobre apresentá-la como minha namorada, não apenas como alguém que eu estou saindo. Ela aceitou com um sorriso. Achei que você nunca ia perguntar. Desculpa demorar tanto. Não precisa se desculpar. Eu sabia pelo que você passou. Eu podia esperar. E ela esperou. Pacientemente. Sem cobranças. E isso fez toda a diferença. Miguel completou 18 anos. Passou no vestibular para engenharia civil, seguindo meus passos. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Na festa de comemoração, ele fez um discurso que me fez chorar. Quero agradecer ao meu pai, por acreditar em mim quando eu mais precisei, por me proteger, por nunca desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. Você é meu herói, pai. Abracei ele forte, sem conseguir segurar as lágrimas. Não, Miguel. Você é o meu herói. Você salvou minha vida. A vida continuou. Miguel entrou na faculdade. Patrícia e eu nos mudamos juntos para um apartamento maior. Rodrigo, como sempre, continuou sendo o melhor tio do mundo. 5 anos após a tentativa de homicídio, eu estava em paz. Não esqueci. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não me definiam mais. Certo dia recebi uma carta. Era de uma mulher que tinha dividido cela com Renata. Ela escreveu dizendo que Renata, nos últimos dias de vida, tinha pedido para que ela me entregasse uma mensagem. A mensagem dizia: Carlos, eu sei que nunca vou ser perdoada pelo que fiz. E não estou pedindo perdão, mas quero que você saiba que no final, percebi o quanto eu estava errada. O quanto eu joguei fora. Você era um bom homem. É um bom homem. E Miguel, cuida bem dele. Ele merece tudo de bom. Renata. Fechei a carta e a guardei na gaveta. Não ia respondê-la. Não tinha o que dizer. Mas guardei. Para um dia talvez mostrar para Miguel se ele quisesse. Naquela noite, Patrícia me perguntou sobre a carta. Contei. Ela ficou quieta por um momento. Como você se sente sobre isso? Vazio. Não sinto raiva, não sinto tristeza. Só vazio. Acho que é o melhor que você pode sentir. Significa que você seguiu em frente. Acho que sim. Finalmente. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti algo que não sentia há muito tempo. Segurança, confiança, amor. Miguel estava na faculdade, construindo seu próprio futuro. Eu estava num relacionamento saudável, com alguém que me respeitava e me amava de verdade. Rodrigo estava feliz, vendo a gente bem. Sobrevivemos. Contra todas as probabilidades, sobrevivemos. E não só sobrevivemos, prosperamos. 6 anos após aquela ligação desesperada de Miguel, olhei para trás e vi o quanto tínhamos caminhado. As feridas tinham cicatrizado. As cicatrizes permaneciam, mas não doíam mais. E pela primeira vez em anos, eu olhava para o futuro com esperança, com expectativa, com alegria. Miguel se formou na faculdade 4 anos depois. Foi um dos melhores alunos da turma. Na formatura, ele me chamou ao palco. Quero dedicar essa conquista ao meu pai. Sem ele, eu não estaria aqui hoje.
Obrigado, pai, por tudo. O auditório inteiro aplaudiu. Eu subi ao palco, abracei meu filho, e pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tínhamos vencido. Completamente. Patrícia e eu nos casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Apenas com família e amigos próximos. Miguel foi meu padrinho. E no altar, quando disse sim, senti que estava realmente recomeçando. De verdade dessa vez. A vida que construímos não era perfeita. Tínhamos discussões, problemas, dias difíceis. Mas era real. Era honesta. E era nossa. Miguel arranjou um emprego numa empresa de engenharia renomada. Começou a namorar uma colega de trabalho, Beatriz, uma moça doce e inteligente. Quando ele a apresentou para mim, vi nos olhos dele o mesmo brilho que eu via nos meus quando olhava para Patrícia. Pai, eu acho que ela é a certa, ele me disse uma noite. Como você sabe? Porque quando eu tô com ela, eu me sinto em casa. Seguro. Amado. Sorri. Então ela é a certa. 8 anos após a tentativa de homicídio, recebi um telefonema que não esperava. Era de um jornalista, querendo fazer uma matéria sobre sobreviventes de tentativas de homicídio dentro da família. No começo recusei. Não queria reviver aquilo publicamente. Mas o jornalista insistiu. Sua história pode ajudar outras pessoas. Pessoas que estão passando pelo mesmo. Que não sabem que é possível sobreviver e reconstruir. Conversei com Miguel e Patrícia. Ambos me apoiaram, qualquer que fosse minha decisão. Pensei por semanas, até que decidi aceitar. A entrevista foi difícil. Tive que reviver cada momento, cada emoção. Mas no final, quando o jornalista me perguntou o que você diria para alguém que está passando por algo parecido, eu soube exatamente o que responder. Eu diria, acredite nos sinais, acredite nas pessoas que te amam. E saiba que, não importa quão escuro pareça, existe luz do outro lado. Você só precisa continuar caminhando. A matéria foi publicada e teve repercussão. Recebi mensagens de dezenas de pessoas, contando suas próprias histórias, agradecendo por compartilhar a minha. Algumas me pediram conselhos. Outras apenas queriam dizer que não estavam sozinhas. E percebi que, ao contar minha história, eu não estava apenas ajudando outros. Estava fechando meu próprio ciclo. Estava finalmente deixando para trás os últimos resquícios de dor. Miguel ficou noivo de Beatriz 1 ano depois. O pedido foi simples, mas lindo, num parque onde eles costumavam caminhar. Quando ele me contou, seus olhos brilhavam de felicidade. Pai, eu quero que você seja meu padrinho de casamento. Seria uma honra, filho. O casamento foi marcado para 10 anos após a tentativa de homicídio. Uma década completa. No dia do casamento, enquanto eu ajustava a gravata de Miguel no quarto dele, ele me olhou pelo espelho. Pai, obrigado. Por quê? Por tudo. Por acreditar em mim naquela noite. Por me proteger. Por me mostrar como ser um homem de verdade. Por nunca desistir. Minha voz falhou. Você nunca precisa me agradecer por isso, Miguel. Foi a coisa mais fácil que já fiz na vida. Ele se virou e me abraçou. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. O casamento foi lindo. Ver Miguel ali, no altar, esperando por Beatriz, me fez perceber o quanto tínhamos evoluído. 10 anos atrás, estávamos fugindo da morte. Hoje, estávamos celebrando a vida. Quando chegou minha vez de fazer um discurso na festa, levantei minha taça. Miguel, ver você aqui hoje tão feliz, tão realizado, me enche de orgulho. Você superou coisas que ninguém deveria ter que superar. E mesmo assim se tornou um homem incrível. Um homem bom, justo, amoroso. Você é tudo o que eu poderia ter pedido num filho. E mais. Te amo mais do que palavras podem expressar. As pessoas aplaudiram. Miguel tinha lágrimas nos olhos. E eu também. Naquela noite, enquanto a festa continuava, Patrícia veio até mim. Como você tá? Bem. Realmente bem. Pensou nela hoje? Sabia que ela estava falando de Renata. Pensei, mas não com raiva ou tristeza. Só pensei sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas também sobre como, de certa forma, tudo levou a gente até aqui. E aqui é bom. Ela sorriu e me beijou. Aqui é muito bom. 10 anos. Uma década inteira desde aquela noite em que Miguel me ligou, apavorado,
me avisando sobre os planos da mãe. Uma década desde que minha vida quase terminou. E olhando ao redor, vendo meu filho feliz, minha esposa ao meu lado, meus amigos e família celebrando, percebi algo fundamental. Renata tinha tentado me destruir, mas ela falhou. Não só sobrevivi, eu prosperei. Construí uma vida melhor do que a que tinha antes. Uma vida baseada em honestidade, em amor verdadeiro, em confiança real. E essa vida, essa vitória, era a melhor vingança que eu poderia ter. Nos anos seguintes, Miguel e Beatriz tiveram 2 filhos, meus netos. E quando segurava aquelas crianças nos braços, sentia uma gratidão imensa. Gratidão por estar vivo. Gratidão por Miguel ter tido a coragem de me avisar. Gratidão por cada pessoa que me ajudou ao longo do caminho. Meus netos nunca saberiam a história completa. Pelo menos não enquanto fossem pequenos. Mas um dia, quando fossem velhos o suficiente, eu contaria. Contaria para que soubessem de onde viemos. Para que soubessem que não importa quão difícil as coisas fiquem, sempre há uma saída. Miguel se tornou um excelente pai. Atencioso, presente, amoroso. Tudo o que um pai deveria ser. E vendo ele com seus filhos, eu sabia que o ciclo tinha sido quebrado. As feridas de Renata não passaram para a próxima geração. 15 anos após a tentativa de homicídio, recebi um diagnóstico inesperado. Câncer. Estágio inicial tratável, mas ainda assim um choque. Quando contei para Miguel, ele ficou pálido. Pai, você vai ficar bem? Vou sim. Os médicos disseram que peguei cedo. Tem tratamento. Mas vi o medo nos olhos dele, o medo de me perder. Miguel, escuta. Depois de tudo que passamos, um câncer não vai me derrubar. Vou lutar e vou vencer. E lutei. Quimioterapia, radiação, cirurgia. Foi difícil, doloroso. Mas tinha algo que Renata nunca teve. Um motivo real para viver. Miguel, Patrícia, meus netos, eles eram minha força. E 6 meses depois, recebi a notícia que esperava. Carlos, você está em remissão. O câncer foi eliminado. Chorei. De alívio, de alegria, de gratidão. Tinha vencido novamente. Na festa de comemoração que Miguel organizou, olhei ao redor e vi minha família. Toda ela, unida, forte, cheia de amor. E soube que tinha valido a pena. Cada dor, cada luta, cada lágrima. Porque me trouxeram até aqui, até esse momento, com essas pessoas, nessa vida que eu tinha construído das cinzas da anterior. 20 anos após aquela ligação de Miguel, sentei-me para escrever isso tudo. Não como terapia, não como desabafo, mas como testemunho. Para quem estiver passando por algo parecido, para quem achar que não tem saída, para quem perdeu a esperança, eu estou aqui para dizer, tem saída. A dor não dura para sempre, as feridas cicatrizam, e do outro lado da escuridão, existe luz, muita luz. Hoje, aos 73 anos, olho para minha vida e vejo vitória. Não porque foi fácil, mas porque foi possível. Porque eu e Miguel escolhemos não deixar que o mal de Renata nos definisse. Escolhemos continuar. Escolhemos viver. E essa escolha dia após dia foi o que nos salvou. Escrevo isso numa tarde de sábado, na varanda da minha casa. Patrícia está na cozinha preparando o jantar. Miguel deve chegar a qualquer momento com Beatriz e as crianças. Rodrigo ligou mais cedo, dizendo que vai trazer a sobremesa. É um dia comum, normal, perfeito na sua simplicidade. E enquanto escrevo essas últimas linhas, ouço o barulho de carro na entrada. É Miguel. Ouço as risadas dos meus netos, o som das suas vozes chamando vovô. E nesse momento, nessa tarde de sábado comum, eu sei, venci, completamente, porque não só sobrevivi ao mal, eu construí uma vida cheia de bem, e nada, absolutamente nada pode me tirar isso. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, quero te dizer algo importante. Não importa o que você esteja passando agora, não importa quão escura a situação pareça, sempre há esperança, sempre há uma saída. Eu sei porque vivi isso. Quando Miguel me ligou naquela noite, achei que minha vida tinha acabado, que não havia como sobreviver àquela traição, àquela tentativa de assassinato. Mas sobrevivi. E não só isso, construí algo melhor.
algo mais forte, algo verdadeiro. Então, se você está num relacionamento abusivo, se você desconfia de algo errado, se alguém que você ama está te alertando sobre perigos, acredite, não ignore os sinais, não espere até que seja tarde demais. Haja, proteja-se, proteja quem você ama, e saiba que, não importa o quão difícil seja recomeçar, vale a pena, porque do outro lado dessa dor, existe uma vida esperando por você, uma vida melhor, mais honesta, mais feliz, uma vida que você merece. Eu encontrei essa vida. Você também pode. E se você está se perguntando se vale a pena confiar novamente, se vale a pena abrir seu coração depois de tanto sofrimento, eu digo, vale. Porque nem todo mundo é como a pessoa que te machucou. Existem pessoas boas no mundo. Pessoas como Patrícia que tiveram paciência comigo. Pessoas como Rodrigo que nunca me abandonaram. Pessoas como o Dr. Fábio e a Dra. Paula que lutaram pela justiça. Pessoas como você que está lendo isso agora e de alguma forma se identificando com minha dor. Vocês não estão sozinhos. E vão sobreviver. Vão prosperar. Vão vencer. E agora, chegando ao verdadeiro final dessa jornada, quero agradecer. Agradecer a Miguel, meu herói, o menino que salvou minha vida com sua coragem. Agradecer a Rodrigo, o irmão que sempre esteve lá. Agradecer a Patrícia, que me ensinou a amar e confiar novamente. Agradecer a todos que de alguma forma fizeram parte dessa história. Mas principalmente, quero agradecer a você. Sim, você que está lendo, assistindo, ouvindo. Obrigado por ter dedicado seu tempo para conhecer minha história. Espero que ela tenha tocado você de alguma forma. Espero que tenha te dado força, esperança, ou pelo menos a certeza de que não está sozinho nas suas lutas. Se essa história te impactou, por favor, deixe um comentário abaixo contando onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Porque histórias importam. Elas nos conectam. Nos lembram que, por mais diferentes que sejamos, compartilhamos as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas esperanças. E ao compartilhar nossas histórias, tornamos o fardo um pouco mais leve. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter ouvido minha história. Obrigado por fazer parte dela. E lembre-se sempre, não importa o quão escura a noite, o amanhecer sempre chega. Carlos Henrique, 53 anos quando tudo começou, 73 quando essa história foi escrita, sobrevivente, pai, avô, e acima de tudo, um homem que se recusou a deixar que o mal vencesse. Esta é minha história. E se você precisa de ajuda, se está passando por algo parecido, não hesite. Peça ajuda. Denuncie. Proteja-se. Porque sua vida vale a pena. Sempre valeu.